Eu sou a Angie Carvalho e vou falar para vocês das operações que eu fiz hoje. Vai ser um vídeo mais rápido e mais curto, porque hoje eu tenho jogo e então eu não posso demorar muito, senão eu não consigo subir o vídeo. Hoje o mercado estava uma meleca, para ser bem educadinha. Que coisinha feia, doída de se ver. Ainda bem que eu consegui fazer os meus trades para dar a metinha antes de ficar uma tristeza absoluta, porque não tinha como adivinhar que aqui ia ficar horrível. Mas dava para evitar depois a movimentação. A minha primeira entrada, eu confesso que foi uma entrada meio nóia, porque foi quase um renco de continuidade, não foi nem um renco de continuidade fidedigno. Ele quase foi, até tô ampliando aqui para eu poder mostrar para vocês, porque eu não tenho por que ficar mentindo, né? Foi aquela coisa meio de cracudo. Esse box 5 aqui, tá vendo? Ele fez um renco, ele quase que empatou, não chegou a ser assim um renco de continuidade pra gente falar, nossa, olha que perfeitinho, não. O ideal seria ele ter superado e eu acho que ele quase empatou aqui. Mas eu fiz a minha entrada na abertura aqui do box 6 e peguei 250 pontos nessa entrada. Então essa foi o meu primeiro trade e aí na sequência eu fiz a BB, tomei um calorzinho no 25R. Mas pagou, sim, calorzinho, ó, vamos ver quanto foi contra da minha entrada. 170 pontos, não é pouco, né? Com 5 contratos não é tão pouquinho de ver contra, quase, né? 170 reais negativo, mas pagou, saí com 500 pontos, fui até o pivô. Levei essa operação aqui até o pivô bonitinha e pagou 500 pontos. Aí depois, meus amigos, o negócio ficou uma desgraceira só. E teve stop também. Ó, vamos lá. Aí aqui eu já falei para os alunos, ó, tá consolidado, não adianta ficar tentando entrar, porque o mercado consolidou totalmente e é ficar de fora. Né? Marquei aquele retângulo e o de sempre e falei, enquanto ele não sair do retângulo, voltar e testar, não dá uma nova entrada. E aí fiquei de fora esse tempo todo, não fiz nenhuma entrada aqui, né, martelando ali com outro aluno para também não entrar, porque estava consolidado. Não fazia sentido ficar tentando operar com o mercado desse jeito. Principalmente cruzamento, gente. Cruzamento de ter tendência. Médias flat, tudo embolado, indo e vindo, não fazia sentido. Se eu coloco no Fênix aqui, ele me mostra um pouquinho melhor. Porque quando ele começa a me sinalizar esses boxes neutros, né? Ele tá deixando claro que não faz sentido. Então já evita um tanto de stop aqui. A partir do momento que ele começa a sinalizar isso, vai ficar de fora. E não faz sentido seguir operando. Mas aqui qual que seria a dinâmica aqui? Ele teria que sair desse range e depois voltar a testar, não voltar para ele para fazer o movimento. Que foi exatamente o que ele fez depois desse movimento de alta. Só que antes dele fazer o movimento de alta, eu tive a feliz ideia de entrar numa BB que eu tinha certeza absoluta que ia dar stop. Não sei nem porque que eu entrei. Ó, então aqui quando faz um retângulo, opa, vê que ele ficou ali, ó, naquele range. Qual que normalmente o que eu faço aqui? Eu vou esperar ele sair desse caixote, voltar, testando esse caixote, não entrando no caixote e depois fazendo o movimento de alta, que foi o que ele fez depois, e que teria pago lindamente aqui para quem entrou. Eu não peguei essa alta, porque eu tomei stop aqui. Por que eu tomei stop aqui? Porque, de novo, a bonita quis fazer bebê no bagulho lateral. Eu tinha certeza, sabe quando você entra pensando assim, vai dar stop? Aí vocês vão falar, mas por que você entrou? Porque eu sou humana e também dou dessas. Por que eu só que também eu sou doida, mas nem tanto. Nesse aqui eu entrei com 2 contratos só. Porque eu falei, aqui tá muito perigoso. Não faz muito sentido eu fazer essa entrada. Por quê? Ainda ele não tinha fugido do caixote. Até ameaçou dar uma altinha e voltou. Falei, como ele deu uma afastadinha boa, eu acho que de repente ele pode até voltar quase na metade do caminho até o pivô, para aí sim continuar fazendo o movimento de alta. E aí eu entrei, falei, eu vou fazer a parcelzinha de 100 pontos só e já vou pôr na entrada. Se ele voltar e me tirar a paciência, não tem problema. Mas ele não andou nada. Só que também eu não segurei stop de 400 pontos, que como eu falei, eu sou maluca, mas não sou doida. Eu entrei numa BB, num range curto, sabendo que era perigoso,
muito perto da média macro, com a chance de me estopar grande, tanto que eu entrei com 2 contratos só. Quando ele não andou quase nada e já reverteu, eu optei por sair. E aí eu fiz a minha saída logo na reversão, então deu 260 pontos de stop. Então foi tranquilo, porque eu tava com 2 contratos só. Só que normalmente quando eu tomo stop, eu não faço uma entrada imediata. Eu falo isso pra vocês, esse negócio já saiu, já foi. Uma coisa eu tô num trade que ganhou e, por exemplo, eu tô numa venda aqui, dei uma banda de Bollinger, eu viro a mão e subo. Isso eu faço, porque fiz um trade de gain. Agora, quando eu faço um trade de loss, eu paro, respiro, falo, vamos analisar o que estava errado. Apesar que essa eu já entrei sabendo que a chance de dar ruim era grande. Entrei de teimosia, porque é o que eu falei, eu também sou humana também, dou dessas de vez em quando. E aí, então, eu perdi todo esse movimento de alta maravilhoso. Só que para não perder o costume e o vício, eu entrei nessa bebê de novo e saí aqui agora há pouco, né? Tanto que eu já tô gravando, a hora que eu saí da operação, aí eu já comecei aqui a gravar pra vocês, porque eu entrei nessa bebê e saí aqui na média. Falei, pode ir até o pivô agora, que eu só quero que ele me devolva o que ele me tomou. E me devolveu corrigido. Entrei também só com 2 contratos, porque, né, não faz sentido eu querer entrar com mais e devolver todo não, né, porque o meu ganho da compra e da venda, mesmo com o stop que deu aqui, eu ainda fiquei com a meta, não perdi nem a meta, porque eu tava com 2 contratos só e os outros 2 eu tava com 5. Então pagou bonitinho. E nessa daqui, fiz a minha entradinha, vim aqui até a média, acabei de sair e recuperei, né, e ainda pagou mais do que tinha me dado no stop. Então foi isso que eu fiz hoje, porque não dá pra ficar correndo risco. E aí no dólar, eu fiz a vendinha ali dos 5,70. Não peguei toda a queda absoluta, mas eu peguei a maior parte dela. Saí com 45, não, eu saí 45 pontos na alta, mas não foi nessa conta pequena, foi na maior. Eu peguei toda a alta aqui, peguei 45. Isso eu não peguei mais, porque na hora que eu entrei nessa operação, eu tava no índice embolada com a banda de Bollinger que tava dando calor. Então eu entrei e o alvo tava lá na casa do chapéu, tipo, entra no que eu arrasto, tipo, sabe quando você entra e só puxa assim, sem saber pra onde. E aí pegou, e eu só descobri que pegou a hora que o povo tava falando lá no grupo Telegram de dólar, eu falei, putz, eu tô com uma operação no dólar. E na hora que eu fui colocar, ele já tava pegando e pegou o alvo e não deu tempo de eu fazer nada, mas deu 45 pontos esse movimento de alta. E aí, eu tinha até falado lá no grupo, né, eu te ensinei, que o 5,70 era lugar bom de vender, e foi o que eu fiz. Só que eu não vendi exatamente no ponto, porque eu não gosto disso, né, de vender em preço, na pedra. Eu gosto de ter uma movimentação. Então ele caiu, subiu e ficou aqui no lenga-lenga, só que eu fui pelo 6R, não foi pelo 5 não. E aí quando ele deu esse pullbackzinho aqui, ó, ele primeiro cruzou, aí subiu, quando ele deu esse pullback eu entrei. Ele chegou aí contra um pouquinho, ó, quase 4 pontos, e aí depois eu peguei todo o movimento de queda. E aí eu fui protegendo e saí dessa operação com mais 40 pontos. Essa daqui não foi na outra conta que eu tinha feito 45, foi na outra. Então, fiz 40 pontos nessa queda aqui lindamente. Então, foram essas operações que eu fiz hoje. Hoje, de fato, mini índice, para quem ficou tentando aqui, meus sentimentos, porque certamente morre, porque não faz sentido nenhum ficar operando com o mercado desse jeito. É uma coisa que eu insisto, eu batalho muito para fazer com que os alunos segurem a vontade de clicar, porque não tem. E a frase da maioria, a frase não só... Então, rapaz, volta aqui. Não só a frase, né? A insegurança, o receio eu vou ficar de fora a hora que ele movimentar. Mas o que é melhor? Eu prefiro deixar de ganhar do que perder. Eu prefiro não ficar adivinhando quando o mercado vai explodir do que... agora vai. Não, stop. Não, então agora ele vai. Não, stop de novo. Não adianta, não faz sentido. Então eu vou sempre esperar ele fazer exatamente esse movimento que fez. Só que, aquilo que eu falei, como eu tinha tomado stop, eu acabei não fazendo a alta. Aí vocês vão me perguntar, gente, então tá bom. Fugiu daqui, blá blá blá, aonde você entraria? Simples, rápido e prático. Dá uma olhadinha aqui no 18R. Seria isso que eu teria feito. Ó, saiu do range, voltou para ele e subiu. Entradinha de pullback, tocou, esses aqui não, esse veio até aqui, tocou, foi. Ó,
até lá em cima, 700 pontos. Até o movimento sem dar reversão nenhuma, porque se deu uma reversão aqui, reverteu no 11R, porque entrou no 11, então pelo menos 300 pontinhos teria pago. Então essa leitura é isso que eu faço. Tá encaixotado? Eu espero ele sair do caixote, voltar pro caixote e não entrar e rejeitar. Aí eu faço minha entrada. Aí aqui seria no 18. Não faria essa entrada pelo 11, porque se a gente coloca aqui no 11R, vocês vão ver que provavelmente ele fez várias vezes o movimento de voltar e não teria, ó, vamos ver. Ó, primeiro pullback aqui na 21, andou 50 pontos, 60, voltou, não teria estopado, mas teria voltado 100 pontinhos. Então é esse calorzinho que eu não sou muito fã. Aí depois tocou aqui de novo, mas aí andou. Então eu prefiro já fazendo 18, que ali o trem é mais certeiro, não que não dê stop, vai deixar bem claro, mas costuma dar menos calor, ó. Veio, foi, lindo e já era tapado. Certo, gente? Então é isso. Qualquer dúvida deixem aí nos comentários. Quem não é inscrito no canal ainda, aproveita e se inscreva. Muita gente assiste os vídeos, mas não se inscreve. Lembra de se inscrever, porque aí o YouTube entrega para mais pessoas e ajuda com que o meu canal cresça. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.